Com a pergunta da semana, quem vai ser o técnico do Cruzeiro? Paulo Autuori é uma opção, hoje tem reunião importante, Ronaldo é esperado aqui em Belo Horizonte. Vamos direto para a Toca da Raposa, onde está o Roger Cazé, porque o Pepa já se despediu, quero saber das novidades. Cazé, bota tudo. Fala, Maurício. O Cruzeiro está nesse movimento, de pegar logo um novo técnico. Ontem procurou o Antônio Oliveira, que é técnico do Cuiabá e segue um perfil muito parecido com o do Pepa, ali na faixa dos 40 anos, técnico português, mas esse não vem para o Cruzeiro. O Cruzeiro nega que entrou em contato com ele, mas a assessoria de imprensa do treinador confirmou esse contato e ele vai ficar mesmo no Dourado. Outros nomes começaram a aparecer, Thiago Nunes, o Barbieri, até o próprio Alex, mas um que ganhou muita força, especialmente nas últimas horas, foi o do Paulo Autuori, campeão da Libertadores com o Cruzeiro e que é funcionário do clube. Há aproximadamente um mês, o Paulo Autuori está por aqui na função de diretor técnico. Há algumas horas, o Pepa se despediu nas redes sociais do clube, agradeceu à torcida e aos funcionários. Agora a gente vai ver uma reportagem sobre a obra do Pepa. Vamos lá? Nervosismo, cansaço, tensão em campo. Sinais que o Cruzeiro deu na derrota para o Grêmio que resumem a pressão que o time vive hoje. É muito fácil você chamar a responsabilidade quando você está na fase boa e quando você tem que dar cara a tapa também. É lamentável a atuação que a gente teve hoje aqui, mas temos que ter a cabeça no lugar, tem muita coisa para acontecer ainda, mas a satisfação de todos. De todos que estão dentro e fora de campo. O torcedor não vê o Cruzeiro ganhar há 7 jogos. Foi preocupante porque quebrou uma sequência de jogos bons que o Cruzeiro vinha fazendo. E quando você tem uma queda de competitividade, acima de tudo, isso é algo muito sério de se perder, principalmente no segundo turno, que é normalmente o momento mais competitivo da temporada. Um momento crítico que teve como principal consequência uma mudança importante dentro do time, a demissão do técnico Pepa. O português estava no comando da equipe desde março deste ano. No início do Brasileirão, obteve bons resultados. Nos 6 primeiros jogos, conquistou 4 vitórias. Goleada! Goleada azul! A boa impressão não se manteve. Nas últimas 15 partidas, o time só venceu mais 2 vezes. O São Paulo no Independência. Na tentativa de cortar, o Rafinha manda para a própria rede. E o Vasco, no Rio de Janeiro. Que golaço! Machado pro Cruzeiro! Nós temos as nossas falhas, o treinador pode errar, falhar ou em alguma substituição que faz parte do jogo. Mas ele, na minha opinião, o que o Pepa fez desde quando ele chegou, ele tem feito um grande trabalho e nós também. Algumas partidas, mesmo sem a vitória, foram consideradas positivas pelo desempenho do time. O empate contra o Flamengo no Maracanã. Gol! É do Cruzeiro! 0-0 com o Botafogo no Mineirão. Fazendo milagre! Mas o esforço sem resultados efetivos deixou a situação mais grave. Após a derrota para o Grêmio, o treinador deu uma declaração que repercutiu de forma negativa. Ganhar ou perder ou empatar, este tipo de exibição, este tipo de atitude competitiva é inadmissível. Se pudéssemos trocar 10 ao intervalo, tínhamos trocado 10 ao intervalo. Uma junção entre resultados ruins na avaliação da diretoria e talvez algum desgaste junto ao jogador, que ele fez algumas críticas e críticas gerais ao time, generalizou em alguns momentos, então isso muitas vezes não é bem recebido pelos atletas. Enquanto o novo treinador não chega, Fernando Seabra, técnico do Sub-20, assume o comando. Vejo o Cruzeiro de hoje um time mais formado do que era o time pós-estadual. Acho que hoje o cara que chegar vai fazer menos ajustes do que o treinador português teve que fazer. Domingo, o Cruzeiro vai receber o Bragantino, já com um sinal de alerta ligado. Quem estava aqui há mais tempo também sabe a dificuldade que foi para chegar e viver esse momento. O momento que o clube viveu foi muito difícil, a gente tem que entender a grandeza do clube, onde está, e quem não entender vai ter que entender. E o Ronaldo é esperado em BH para a reunião que vai definir o próximo treinador. Patrão já tá na área, Cazé?
Ainda não, Maurício. O Ronaldo é aguardado aqui na Toca da Raposa para uma reunião nessa tarde de hoje. Não só o Ronaldo, a alta cúpula da SAF do Cruzeiro, e essa reunião também vai ter a participação do Paulo Autuori. O Paulo Autuori, coordenador técnico, disse que não estava muito afim de trocar de função, mas talvez um pedido do Ronaldo faça o Autuori mudar de ideia, né? Foi o que o Filipão fez no Atlético Paranaense, disse que não queria ser técnico, mas acabou sendo. É verdade, Maurício. Cenários parecidos. Casé, muito obrigado. Cruzeiro encara o Bragantino no domingo. Um dia importante na Toca da Raposa 2, presença de Ronaldo. Patrão tá aqui em Belo Horizonte. Inclusive, agora há pouco, publicou um stories do treino do Sub-17 do Cruzeiro. Portanto, tá marcando presença nesse dia que pode ser decisivo para o Cruzeiro em busca de um técnico, um substituto de Pepa demitido ontem. Muita gente falando em Paulo Autuori. Já tá na casa, foi contratado recentemente para ser diretor técnico no lugar do Paulo André. Ele que, de certa forma, já conhece bem o elenco, tá ali todo dia, seria uma solução em tese mais fácil, só que parece que o Paulo Autuori não tá muito afim não, né? Dimar Oliveira. Não, hoje por volta das 7:30 da manhã a gente conseguiu conversar com o Paulo Autuori e as palavras do Paulo Autuori pra gente: chance zero. Quando avisei pro mercado que não trabalho mais como treinador no Brasil, foi definitivo. A coerência é o que mais prezo na vida. Nenhuma chance. Essa, então, são as palavras do Paulo Autuori. E a Dimara vai muito em cima. Ontem até, sem a gente fazer qualquer contato, né? O Lélio levantou essa possibilidade e a gente falou, convencer o Paulo não será nada fácil. E tanto que a Dimara traz agora essas informações, mas do outro lado, né? O que a gente sabe é que era sim uma ideia do Cruzeiro, uma solução ali caseira, por já estar vivendo aí o ambiente do Cruzeiro. Porque o que eles pensam da saída do Pepa? Primeiro, é que a saída era inevitável. No ponto que chegou, era inevitável. O que, vamos dizer, me assusta no momento é que você parte para uma demissão e sem uma definição já de um substituto. É o que mostra, pelo menos tentando concluir algo, é que a saída era mais do que inevitável, né? Então, ó, vamos ter que romper aqui, independentemente de A ou B que possa assumir o Cruzeiro. Eu até comentei isso ontem. Pelo que a gente vem acompanhando, eu imaginava que o substituto já estaria definido. Se eles pensaram isso com o Paulo Autuori, só pensaram e não executaram, né? Porque a posição dele está muito firme e se mantém mesmo com a chegada do Ronaldo a Belo Horizonte. Podem até conversar mais, mas o entorno também do Paulo Autuori, algumas pessoas falam que o Ronaldo teria que ter um poder de convencimento absurdo para mudar essa ideia que hoje é pouco provável, como, repito, disse a Dimar há pouco. E agora fica a questão. O Fernando Seabra está comandando os treinamentos, comandou ontem, comandou hoje. E quem o Cruzeiro vai encontrar no mercado dentro daquelas características que a gente estava falando? De não ser um técnico estrangeiro no momento, de ser um com mais bagagem, com mais lastro no futebol para dar uma controlada no vestiário. É um desafio grande que pinta neste momento e, a princípio, sem solução. Pelo menos imediata, né? Claro que depois desse jogo terá a parada para a data FIFA, mas eu confesso aí que estou impressionado com esse pós-saída do técnico Pepa. E acho que eles vão ter que explicar, porque isso quebra meio um pouco aquela ideia de planejamento, né? Quando você decide, a gente já falou muito sobre isso e achamos todos que foi mal conduzido o processo do Pessolano, mas ele tem uma explicação que é que eles vinham já num processo de entrevistas, como eles gostam de fazer para contratar um técnico, e o Pepa estava ali naquele processo seletivo, né? Então, o Pessolano terminou o estadual, o Pepa chegou e beleza, estava dando tudo certo. Mas e agora? Teve que se romper um contrato no meio, que não era a ideia inicial também, obviamente, né? A ideia era cumprir o contrato até o final da temporada, ver o Cruzeiro salvo aí, garantido, e lá na frente você decidiria, ou em outubro,
novembro ali, você já começaria a pensar, ó, é o Pepa? Não, não é o Pepa, vamos buscar outro então. E agora, isso aí o trabalho foi interrompido e o Cruzeiro se vê no momento sem um técnico, com um treinador do Sub-20 comandando os treinamentos e uma indefinição até agora. Porque a ideia era realmente ter o Paulo Autuori ali interinamente, até para preparar a casa, cumprir o objetivo e o Cruzeiro ter um novo comandante em 2024. O Alisson foi anunciado, ex-volante do Cruzeiro, anunciado hoje pelo Moreirense de Portugal, jogador de 25 anos, contratado por 4 temporadas. O Cruzeiro vendeu 40% dos direitos do jogador. E quem, não sei se dá para falar que pode ter uma chegada antecipada ao Cruzeiro, Zé Ivaldo, zagueiro do Atlético Paranaense, informação que a Monique Vilela trouxe agora à tarde. Zé Ivaldo não joga mais pelo Atlético Paranaense. Ele foi comunicado pela diretoria sobre essa decisão. O atleta vai treinar separado a partir de hoje e cumprir contrato até o fim do ano. Lembrando que em julho o Zé Ivaldo assinou um pré-contrato com o Cruzeiro para chegar à Toca da Raposa no início do ano que vem. Ele que foi um dos destaques do time na campanha do acesso à volta à primeira divisão. Ô Samuel, o Zé Ivaldo, a torcida do Atlético tá pegando muito no pé dele, né? Porque desde que ele assinou o pré-contrato com o Cruzeiro, né, o pessoal lá ficou bravo com o Zé Ivaldo. Agora ele tem que cumprir o contrato lá, né? Vai treinar em horário diferente. Isso aí eu já vi dar muita ação na Justiça do Trabalho. Enfim, o Atlético Paranaense sabe o que tá fazendo, mas ele em janeiro chega aí pro Cruzeiro. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.